Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre radicais. Então, gostaria que vocês abrissem o livro na página 77 e nós vamos iniciar relembrando lá o básico do básico, tá? Então, índice. O que é índice? Índice é um númerozinho que está dentro deste espacinho aqui no radical. O que é o radical? Radical é o símbolozinho da raiz. O que é a raiz? É o resultado do radicando. O que é o radicando? É um númerozinho que está dentro do radical. Então, índice é o númerozinho que está aqui, radicando é um número que está dentro do radical e o resultado é o que a gente chama de raiz. Outra coisa que eu gostaria que vocês relembrassem, que nós vimos que raiz, radiciação, é a operação inversa da potenciação. Então, nós temos raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima e assim por diante. Normalmente, vocês estão acostumados a trabalhar mais com raiz quadrada e raiz cúbica, mas nós vamos ver o processo de resolução de outras raízes com outros índices também. Por isso que é importante vocês relembrarem essa relação entre raiz e potência. Lembrem-se, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. O que significa 3 ao quadrado? 3 vezes 3 é 9. O que nós podemos relacionar sempre? O expoente da potenciação é o mesmo índice da raiz. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 ao cubo, ou seja, o expoente é o índice, né? É igual a 8. O resultado da potência é o radicando, é o que está dentro da raiz. E a raiz, no caso, a solução, é a base da potência. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Raiz quinta de 32 é 2. Porque 2 elevado à quinta potência é 32. O que é 2 elevado à quinta potência? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 vezes 5, 10. Lembre-se, potenciação, multiplicação de parcelas iguais. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Então, de novo, sempre relacionando raiz com potenciação. O índice da raiz é o expoente lá na potenciação. O número que está dentro do radicando é o resultado daquela potência, ok? Vamos lá, então. Alguns exemplos simples para vocês relembrarem. Quando a gente fez a revisão de conjuntos, a gente já relembrou algum deles. Aqui são todas raízes quadradas. O importante é vocês relembrarem quando nós temos no radicando uma fração, se tira a raiz de ambos os números, então raiz de 1, 1, raiz de 4, 2. Quando nós temos um número decimal, tira-se a raiz de todos os números que está ali dentro, ok? Então, vamos estudar então as propriedades. Está no livro de vocês, então. Primeira propriedade. O que nós temos ali, gente? Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Nós poderíamos representar o 27 como 3 elevado na 3, porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Sempre que nós tivermos dentro da raiz, dentro do radical, uma potência e o expoente for igual ao radical, igual ao índice, desculpa, a gente pode simplificar, ou seja, cortar, simplificar o expoente com o índice e aí a gente fica só com o radicando. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 ao cubo simplifica com o índice e fica só o valor do radicando. Então, a propriedade é sempre que nós tivermos um expoente igual ao índice, a gente pode simplificar esse índice com esse expoente e fica só o valor do radicando. Segunda propriedade. Observem que aqui a gente tem índice 3 e aqui índice 6. Para simplificar isso, a gente pode dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Que número seria esse? Nesse caso aqui, daria para dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. O que acontece? 5
na 2. Por que que some a raiz? Porque a gente conseguiu eliminar o índice, porque 6 dividido por 3 dá 2, vai sobrar só o expoente no radicando. Observem aqui que ao mesmo tempo que a gente pode dividir, a gente também pode multiplicar. Que não poderíamos multiplicar aqui 2 na 3, multiplica por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. E o índice também multiplicado por 2. Aqui são estratégias que vão facilitar os cálculos depois, quando a gente ver lá algumas expressões. Então, o que que garante essa propriedade? Que tu pode tanto dividir o índice e o expoente por um mesmo número, como multiplicar por um mesmo número. Isso facilita depois na hora dos cálculos, ok? Terceira propriedade, nos mostra que quando nós temos uma multiplicação dentro do radical, a gente pode tanto calcular as raízes separadas, quanto calcular elas juntas. Então, tanto faz eu fazer raiz de 4 vezes raiz de 9 separadas, ou fazer a multiplicação. Quando nós temos uma divisão ou uma fração dentro do radical, tanto faz eu primeiro tirar a raiz do numerador e depois a raiz do denominador. É isso que diz a propriedade. Então, tanto faz eu multiplicar elas separadas ou multiplicar o que está dentro do radicando. A mesma coisa vale para a divisão. Tanto faz eu tirar a raiz, extrair a raiz do de cima e do de baixo, ou primeiro fazer a divisão entre eles, ok? A quarta propriedade, e aqui a gente vai usar ela bastante, então é uma propriedade bem importante para as questões de prova, é quando a gente tem um radical dentro do outro. O que que a gente faz? Para solucionar, a gente pode fazer a multiplicação desses índices. Então, raiz quadrada da raiz cúbica de 7, eu posso fazer 3 vezes 2, 6. É a raiz de índice 6 de 7, ok? Outra coisa que é importante, quando nós temos uma raiz dentro da outra, a gente pode ir resolvendo sempre de dentro para fora. Vai tirando a raiz desse, depois vai tirando o resultado desse, e assim vai resolvendo. Então, primeira coisa, pode multiplicar os índices. Então, a raiz quadrada da raiz cúbica de 7 é a mesma coisa que eu escrever a raiz sexta de 7, porque 3 vezes 2, 6. Então, multiplica-se os índices, ok? Bom, aqui é a parte mais importante que a gente vai entrar, que é a simplificação de radicais, certo? Então, por quê? Sempre que a gente tem uma raiz que dentro do radical tem um número grande e que não é uma raiz quadrada, normalmente vocês não sabem como resolver. Então, na página 80 do livro de vocês, então, nós vamos ver o exemplo. Raiz cúbica de 16. Bom, vocês deveriam pensar que número que ele vezes ele 3 vezes resulta em 216. Como é um valor alto, a gente já não consegue pensar nesse valor imediatamente. Então, a gente vai fazer o processo de decomposição em fatores primos. Vocês já aprenderam esse processo desde lá do 6º ano, quando aprenderam a calcular o mínimo múltiplo comum, vocês já usavam esse processo. Então, 216 a gente vai decompor. 216 dividido por 2, 108. 108 dividido por 2, 54 e assim por diante. Até chegar em 1. O que nós temos aqui? Quantas vezes o 2 se repetiu? O 2 se repetiu 3 vezes. Então, a gente tem 2 na 3. Quantas vezes o 3 se repetiu? 3 vezes. Então, a gente tem 3, que é a base, que é o número, e a quantidade que ele se repetiu vai ser o expoente. Então, para a gente fazer essa simplificação, a gente vai colocar dentro da raiz esses valores que a gente fez aqui na decomposição. Então, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. O que a gente tem aqui? Índice e expoente são iguais, são a primeira propriedade que nós vimos. Sempre que o índice e os expoentes são iguais, o que a gente viu? A gente pode simplificar. O que vai acontecer? 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, vai sobrar só o 2 e o 3. Por que a raiz sumiu? Porque a gente conseguiu simplificar tudo que estava dentro do radical. Então,
raiz cúbica de 216 vai ser 6, porque 2 vezes 3, 6. Ainda a gente pode pensar que esse valor é resultado de 6 elevado ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216, ok? Então, novamente, decompõe o número, escreve na forma de potência, coloca dentro da raiz e faz as simplificações necessárias e possíveis, ok? Vamos ver outro exemplo. O que a gente pode ver aqui também? Que a gente conseguiu extrair tudo que estava dentro do radical. A gente ficou só com um númerozinho. Isso quer dizer que a raiz é exata. Vamos ver um outro exemplo aqui. 1575. Fazendo a decomposição, então, a gente vai chegar em 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 na 1. Colocando isso dentro da raiz, ó, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes o 7. O que a gente consegue simplificar aqui? O 2 simplifica com índice, o 2 simplifica com índice. O que vai sair para fora da raiz? Só o que a gente conseguiu simplificar. O 7 não tem o mesmo expoente que o índice, então ele permanece dentro da raiz, ó. 7 na 1, ele vai ficar dentro da raiz. O que vai sair da raiz vai ser os números que a gente conseguiu simplificar, o 3 e o 5. Então, 3 vezes 5, 15. Então, 15 raiz de 7. Então, raiz quadrada de 1575 é 15 raiz de 7. O que a gente consegue observar ali? Permaneceu o radical. O que isso quer dizer? Que a raiz não é exata. A gente não conseguiu simplificar tudo como no exemplo anterior. Então, isso quer dizer que a raiz é não exata. Se vocês usarem a calculadora, vocês vão poder fazer 15 vezes a raiz de 7. Isso é aproximadamente 39,68. Vocês vão ver que essa raiz não é exata, é um número decimal, né? Um número que não é exato, ok? Outra coisa, introdução de um fator externo, que é o processo inverso do que a gente fez até agora. A gente já está com ele na forma mais simplificada possível, então 2 raiz cúbica de 5. Agora eu quero, em vez de tirar, que nem a gente estava fazendo na simplificação, a gente quer trazer de volta esse fator externo. Sempre que a gente precisar botar de volta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compensar. Se a gente fez uma simplificação para tirar ele no exercício anterior, agora a gente tem que botar ele dentro do radical de novo. Então, a gente pega o número que está fora e coloca o expoente o mesmo do índice. Então, se ele tinha o 2 lá fora, o fator externo era o 2, para colocar para dentro do radical, a gente vai ter que elevar ele ao mesmo índice. Então, 2 elevado ao cubo, 8. 8 vezes 5, 40. Então, raiz cúbica de 40. Agora aqui, 10 raiz de 5. Para colocar esse 10 para dentro do radical, qual é o índice aqui da raiz? 2. Então, 10 elevado ao quadrado. Observem que, se nós fizermos a decomposição do 500, o que vai acontecer? A gente vai voltar para esse aqui. Então, um processo é o inverso do outro, certo? Se na simplificação a gente usa o método de decomposição para tirar, quando a gente está introduzindo um valor externo, a gente está colocando de volta. Então, um processo é o inverso do outro. Então, muito importante essas propriedades, vocês devem estudar elas e tirar as dúvidas, certo? Então, gostaria que vocês estudassem a página 77, 78 e 80 do livro e fizessem as atividades propostas tanto no livro quanto no caderno de atividades. Lembrando, não precisa enviar as respostas. Se vocês tiverem dúvida, vocês devem me chamar no chat lá do Spout, ok? Aqui eu deixo 2 links de vídeos no YouTube para vocês verem mais algumas propriedades e retomar e ver outros exemplos, certo, gente? Bons estudos, qualquer coisa me chamem que eu estou à disposição de vocês. Beijinhos, até a próxima!